Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso canal Web TV Espiritismo e a nossa conversa espírita, trabalhando o tema Que Tempos São Estes? Não esqueça, antes de começarmos nossa conversa, de fazer a sua inscrição em nosso canal. Não esqueça também de dar o seu like, que é muito importante para nós, para incentivar o nosso trabalho de difusão da doutrina dos espíritos. Sejam bem-vindos, então, e recomecemos a nossa conversa. Que tempos são estes? Esse é o grande questionamento, né? É o tema central de todos esses encontros que temos feito nos últimos dias, que busca trazer para nós uma noção mais ampla de tudo isso que nós estamos vivendo com a questão do coronavírus. Para entender, então, esses tempos, o que nós estamos vivenciando, nós fizemos uma jornada bastante elucidativa em relação àquilo tudo que toca esse assunto em referência à doutrina dos espíritos, né? Nós começamos falando de Deus e o entendimento de Deus e de suas leis pela doutrina dos espíritos, né? Como os espíritos nos trazem uma noção de um Deus que é a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas, um ser perfeito e que tem, dentre suas características de perfeição, a bondade e a justiça na sua plenitude, né? Buscamos também trazer algo que nos desse um embasamento e uma compreensão melhor sobre nós mesmos. Então, trabalhamos a questão da criação material e da criação espiritual. Conversamos também sobre a multiplicidade dos mundos habitados no nosso universo e também sobre a escala evolutiva desses mundos e sobre a progressão, então, desses mundos, fazendo um link importante com a lei, né? A lei do progresso, a lei de evolução, que é a grande imposição do universo e da própria criação. Falamos em seguida dos ciclos naturais a que cada mundo é submetido. Ciclos que vão desde ciclos de curtíssimo prazo, como de um dia, até ciclos multisseculares, como nós vimos, trazendo inclusive um esclarecimento maior sobre aquele ciclo de 25.868 anos da precessão dos equinócios. E a partir deste ciclo, nós fizemos um link com as sucessivas, digamos assim, ondas de evolução humana na Terra. Falamos das raças que se sucederam, das civilizações que se sucederam, até chegarmos ao momento que nós vivenciamos, né? Um momento crucial daquilo que chamamos de período bíblico, né? E falando como é importante esse momento atual que nós estamos vivendo, um momento de grande importância para a transição do nosso mundo de um padrão, digamos assim, evolutivo, que nos coloca ainda hoje como um planeta de expiações e provas, para um outro padrão evolutivo, que seria um mundo de regeneração. Esse é o momento, então, que ao longo desses dias nós conseguimos entender e localizar, né? Agora, além de entender o momento que nós estamos vivenciando, ou melhor, de localizar o momento que estamos vivenciando, surgem algumas questões importantíssimas para que nós, então, cheguemos a um processo de, digamos assim, de maior consciência sobre aquilo que nós estamos vivenciando, sobre aquilo que precisamos realizar nesse momento. Quais são os objetivos disso tudo, né? Então, alguns questionamentos nós trouxemos aqui hoje, claro, com as respostas com base na doutrina dos espíritos. O primeiro grande questionamento me parece ser aquele que dá título
a todos esses encontros nossos. Que tempos são esses? Né? É importante a gente entender que tempo é esse que nós estamos vivendo. E se nós formos ao livro Gênesis, ainda lá no capítulo 18, tão citado aqui em nossos encontros, nós vamos trazer a seguinte frase lá. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, são esses grandes acontecimentos que estão acontecendo nesse momento. Né? E qual é o sentido e qual é o objetivo desses acontecimentos todos? É exatamente fazer a Terra galgar um novo patamar, que seria o patamar de regeneração. Isso significa que o planeta passa por esse patamar, mas que a humanidade que reside, que se encarna e que se liga no seu processo evolutivo neste momento ao planeta Terra, precisa estar também no nível de desenvolvimento, no nível de evolução moral, que lhe permita o conjunto da humanidade galgar a essa nova situação, esse novo patamar de evolução espiritual. Nós, então, precisamos entrar nessa era da regeneração da humanidade terrestre. Né? E ainda destaco outro trecho. Se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Para que a gente entenda também que isso tudo que acontece agora está, de certa forma, previsto no processo de planejamento e de evolução do mundo, né? De evolução da Terra. Não é algo caótico, não é algo, digamos assim, casual que está acontecendo. Toda a gama de acontecimentos que agora nos atinge, né, nos afeta, está dentro de um processo planejado. E aí eu lembro aquilo que nós falamos há pouco tempo atrás, em alguns dos nossos encontros. A Terra, ela está sob a direção espiritual de um ser crístico, de um ser muito elevado, que é Jesus, né? Que esteve entre nós encarnados exatamente para dar início a esse processo, que nos permitisse galgar esse patamar da regeneração. Então, essa primeira questão, que tempos são esses? São exatamente esses tempos que são colocados para a nossa aprovação, né? Para a nossa vivência e, digamos assim, nossa prova para este novo momento. Há um processo agora depurativo, há um processo agora de separação do joio do trigo, como diria o próprio Cristo. Esse é o momento que estamos vivendo. Esses são os tempos que estamos vivendo. Uma segunda questão que se coloca é a seguinte: por que testemunhamos agora, apesar do nosso progresso intelectual, tanta intolerância e, como consequências, tantas atrocidades que nós vemos por aí, como guerras, né? Várias guerras ocorrendo nesse momento na Terra, a fome que ainda assola, né, uma grande quantidade de pessoas encarnadas nesse planeta, e algo que tende a se agravar agora, né, com o baque econômico que o mundo inteiro com certeza viverá após a pandemia. Nós temos aí também expressões nada agradáveis de disputas políticas, tanto no sentido geopolítico do planeta, como em algumas situações localizadas em algumas nações, né? Políticos se aproveitando, inclusive, deste momento de fragilidade social para impor seus pensamentos, impor suas ideologias, sem respeito ao interesse da maioria e aos princípios humanistas e democráticos, né? Então, por que isso tudo acontece agora? Né? Por que exatamente agora essas coisas todas parecem recrudescer? Essa é uma outra questão que se coloca. E eu também recorro, mais uma vez, à doutrina dos Espíritos para tentar
nos trazer respostas sobre isso. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos traz alguns esclarecimentos sobre isso. Eu gostaria de transcrever, ou melhor, de ler para vocês a frase destacada em que ele nos dá luz para esse caminho de entendimento. Ele diz a seguinte, abre aspas, aproxima-se o momento em que se afetará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos os ascendentes místicos de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Nesse trecho, Emmanuel nos esclarece sobre a necessária revivescência, digamos assim, de todos os nossos ascendentes passados no processo evolutivo, tanto com as boas conquistas como aqueles equívocos que nós vivenciamos. Nesse contexto também nós possibilitamos a todos aqueles que se equivocaram no passado terem uma nova chance. E são provocados os contextos exatamente pelas nossas escolhas. E são exatamente essas escolhas que nos trazem esses processos hoje, né, que tanto nos afetam no sentido emocional, no sentido psicológico, inclusive. Então, é importante que a gente entenda que, neste momento, todas as nossas experiências passadas, sejam elas positivas ou negativas, elas são colocadas novamente para uma prova definitiva, né? Então, esse é um momento muito, digamos assim, importante. E é nesse momento que nós vamos nos colocar, digamos assim, diante dos nossos valores. É preciso que a gente entenda que algumas escolhas a nível de valores nossos, principalmente naquilo que nos coloca com a visão materialista exacerbada, foi equívoco, é um equívoco. E a gente precisa, então, suplantar e superar esses equívocos. Daí, sermos colocados novamente diante de possibilidade de escolha que nos permitam enxergar como o nosso egoísmo e como a nossa vaidade nos levam a consequências muito, digamos assim, negativas. Bom, num outro trecho, Emmanuel ainda vai dizer o seguinte, me perdoe, num outro trecho, Kardec vai nos chamar a atenção para o seguinte, abre aspas, já não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E, para isso, faz preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Tal é o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Fecha aspas. Nessa passagem, Kardec nos alerta para a necessidade que nós temos, nesse momento, de valorizar mais as questões do sentimento, né? Nós precisamos desenvolver em nós uma fase seguinte ao do desenvolvimento intelectual, que é o desenvolvimento do sentimento. Nós precisamos sublimar muitas coisas nossas. E desenvolver o sentimento, nos aproximarmos daquilo que Jesus chama ou fala com a palavra amor, é algo que nós precisamos objetivar nesse momento, né? Porque só a vivência desses processos que aprofundam o desenvolvimento do sentimento nos permitirá vencer em nós a visão materialista, a visão egoísta, né, e a visão orgulhosa que nós desenvolvemos ao longo do nosso período de evolução até aqui. Então, que sejamos corajosos no sentido de nos entregar a esse desafio de desenvolvimento e de elevação dos sentimentos. Mas uma outra questão também se coloca logo em seguida, para que tenhamos uma plena noção desse momento que estamos vivendo.
Essa outra questão é uma, digamos assim, sequência daquilo que nós falamos até então. Mas tudo bem, até aí eu entendi. Mas que objetivos pessoais, né? Falando de nós agora, devemos perseguir nesse momento em que estamos constrangidos a nos manter em casa, com o mínimo de interação social, né? Fora dela quando estamos. Qual o objetivo disso tudo? Né? É preciso que a gente pense um pouco sobre isso e reflita juntos sobre isso. Busquemos, então, para essa resposta, lembrar qual o objetivo da doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos tem como objetivo fundamental combater o materialismo. Não é isso? E, obviamente, combater o materialismo com suas consequências nefastas para a humanidade. Mas o que seria combater o materialismo? Muita gente confunde o combate ao materialismo com o simples fato de reduzir o consumo de coisas, ou de buscar o desenvolvimento de um patrimônio, uma coisa e tal. Claro que isso tem a ver com o combate ao materialismo, mas combater o materialismo é fundamentalmente perceber a nossa natureza espiritual e perceber quais são os objetivos reais e corretos das nossas vivências, né? Então, combater o materialismo passa pelo processo de auto-reconhecimento como espíritos imortais que somos. Se nós não conseguirmos construir isso em nós, ainda de forma mínima, mas crescente, muito dificilmente nós vamos dar passos adequados nesse momento e conquistar os objetivos que precisam ser conquistados, né? Então, nosso objetivo coincide, nossos objetivos individuais, com o objetivo da doutrina dos espíritos. Nós precisamos combater em nós o materialismo, né? E de que forma nós podemos e devemos combater o materialismo em nós, né? Nesse sentido, é preciso que busquemos, primeiro, entender um pouco mais de Deus e suas leis, aceitá-las e tentar alinhar as nossas atitudes, os nossos pensamentos a essas leis. Isso é muito importante e fundamental, né? Para chegar a esse entendimento de Deus, nós só temos um caminho, que é entender de nós mesmos. Então é preciso que busquemos nos reconhecer, né? Mas nos reconhecer fundamentalmente no sentido da nossa natureza espiritual, de entender como os nossos sentimentos e as nossas emoções, além do nosso intelecto, nos levam às dores, aos equívocos que mais tarde trarão dores, né? Que trarão para nós sofrimentos. É preciso que a gente entenda qual é a nossa contribuição no nosso destino, nas nossas dores e nas nossas conquistas. Se nós não entendermos o papel, digamos assim, fundamental nosso na construção da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, nós não conseguimos também dar um passo importante na conquista dos objetivos fundamentais para os quais nós fomos criados. Então é preciso entender mais de nós, nos reconhecer melhor e mais amplamente, entender a nossa complexidade enquanto ser, porque isso nos religa, né? Nos permite uma religação com Deus. E é para isso que as religiões existem, né? Para o religarem, para que nós possamos nos religar a Deus nesse processo de autoconhecimento necessário. De uma maneira prática, é preciso que a gente, então, entenda o que precisamos fazer. E não é muito complexo. O que nos é exigido, efetivamente, a nível de conquistas, de virtudes, é muito simples. Busquemos o exemplo do bom samaritano, né? Aquele que foi capaz de se solidarizar, né? De ter compaixão pelo próximo,
que ele não sabia de quem se tratava, a quem ele não questiona sobre as suas preferências políticas, as suas opções sexuais, a sua etnia, né? Ele não pesquisou absolutamente nada, não questionou absolutamente nada sobre aquele homem caído no chão. No entanto, ele foi capaz de se solidarizar, se colocar no lugar do outro, né? Ter empatia, ter compaixão, e fez por aquele homem tudo aquilo que ele gostaria que se fizesse por ele se ele estivesse naquela situação. Então, não é muito o que se exige de nós, né? O que se exige de nós é exatamente que a gente aprenda, né, a amar, né? Mas aí, antes de aprofundar essa questão do amar, eu gostaria de trazer, então, uma outra questão, para que as coisas fiquem mais claras ainda. Para que, então, estamos submetidos aos constrangimentos e limitações trazidos pelo novo coronavírus ao nosso existir aqui na Terra? Para quê? A gente tem que aprender que a questão a ser colocada não é por que sofremos, mas para que sofremos. Para que passamos por esses desafios, né? Isso é muito importante que a gente entenda. E para entendermos para que estamos passando por isso tudo, primeiro é preciso que a gente encare toda essa circunstância, todos esses constrangimentos, todas essas limitações, não como castigo, mas como uma abençoada oportunidade, né? Essa oportunidade que nós temos de, no exercício diário de convivência com a nossa família, né? No exercício diário ligado às restrições que nós todos teremos no sentido material, percebermos o que realmente importa para a vida, percebermos o que realmente importa para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento pessoal, para a conquista de virtudes que precisamos fazer neste momento, né? Então, encaremos tudo isso como uma abençoada oportunidade, porque é nesta hora que nós precisamos despertar, como faria o trabalhador da última hora, citado por Jesus em parábola. Aproveitemos essa, que talvez seja a última oportunidade para muitos de nós aqui na Terra, para despertar sobre uma realidade muito mais ampla, muito maior e muito mais rica. E saibamos que só nos é exigido uma única contrapartida nessa situação toda, para que a gente entre em sintonia com essas necessárias mudanças, para que a gente se alinhe com as leis do divino, com as leis naturais de todo o universo. Só nos é exigido nesse momento uma única contrapartida, que sejamos capazes de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Não importa, portanto, o que acontecerá ou o que deixará de acontecer daqui para frente. Isso não é o mais importante para nós. Nos tranquilizemos em relação a tudo isso. Confiemos naquilo que está planejado para nós. Porque nós não vamos poder parar absolutamente nada. Não nos cabe ir contra aquilo que é colocado. Claro que devemos fazer aquilo que nos permite a lei de conservação. Devemos fazer o máximo para nos mantermos saudáveis, vivos. E quando eu falo saudáveis, saudáveis no sentido amplo, né? Que estejamos bem com nós mesmos, que estejamos equilibrados emocionalmente, que estejamos intelectualmente lúcidos, que estejamos corporalmente saudáveis. Isso tudo devemos buscar. Mas não adianta agora querer alterar a ordem superior das coisas. Então, nos cabe efetivamente nos colocar no sentido de questionar a nós mesmos. O que importa que façamos daqui para frente?
E aí, mais uma vez eu lembro. Lembremos do Cristo, dos seus exemplos e da parábola do bom samaritano, que é onde fica ali claro o que é que nós precisamos conquistar nesse momento, para iniciarmos o processo, ou acompanharmos o processo de regeneração na Terra. Que Jesus esteja sempre conosco e que nós entendamos que Ele sempre está. Entendamos que Ele sempre esteve e sempre estará conosco. Muita paz, um abraço e muito obrigado pela atenção de cada um de vocês.